meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos, no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje, eu trabalharei o tema retinose pigmentar, parte 2. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. Sempre na descrição do vídeo aparecerá a ordem, a sequência do módulo 1. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Então, vamos começar a parte 2 da retinose pigmentar. A parte 2, lá no final da parte 1, né, retinose pigmentar, parte 1, eu falei que a tendência da retinose é a pessoa ficar cega. A gente sabe que a palavra cegueira é uma palavra muito forte, não é? Mas, muitas vezes, essa pessoa que fica cega, ela consegue ainda visualizar luminosidade, vultos, até cores e outros detalhes, entende? Bom, eu vou dar aqui o exemplo do meu marido, né? Olha só, gente, a gente precisa sempre testar para ver se aquela pessoa que tem esse diagnóstico de cegueira, se realmente ela não consegue ver nada ou se ainda existe algum resíduo visual. Então, o que eu fiz com o meu marido para saber? No escuro, eu já passei esse exercício aqui para vocês, vou só relembrar. No escuro, uma vela ou uma luz, uma lanterninha, essas lanterninhas que se compra na casa de brinquedos, ou então de festa, né, para criança. O que acontece? Para ele, eu coloquei essa vela, primeiro eu trabalhei bem o rosto, a vela bem de perto, né? Para ver se ele estava enxergando, fazia com o olho direito, com o olho esquerdo, em cima, embaixo. Bom, ele ia virando a cabeça, acompanhando essa luz, né? Essa chama, ou luz ou chama da vela ou da lanterninha. Muito bem. Aí eu fui começando a distanciar. Então, eu comecei com 1 metro, com 2 metros, 3, consegui chegar até 5 metros de distância. E ele vendo, enxergando aquela chama. Aí o que eu fazia para ter certeza que ele realmente estava enxergando? Eu colocava essa vela à direita e pedia: fulano, essa vela está, essa chama você está vendo à direita, à esquerda, em cima, embaixo?
Aí ele falava à direita, outra hora era à esquerda, outra hora era em cima, outra hora era embaixo. Então, existe ainda um resíduo visual. Então, é isso que eu estou me referindo, entende? Não é que a pessoa esteja totalmente sem enxergar nada. E existe também aqueles casos que realmente a pessoa não consegue mesmo enxergar mais nada, né? Agora, o detalhe é que sempre tem que ser no escuro. No escuro, esse exercício sempre no escuro. Muito bem. A gente sabe que tem doenças que levam realmente a cegueira. E o que muitas vezes pode se fazer? A questão da prevenção. E como prevenir? Indo a um oftalmologista. No mínimo, uma vez ao ano. Para ver, porque às vezes a pessoa é diabética, nós vamos falar mais adiante das doenças, né? Ou da doença, melhor dizendo, ocular, que a diabetes provoca. Então, e outras doenças também. Então, o importante, não deixem de ir ao médico. Eu não estou sentindo nada, minha vista é ótima. Vai ao médico, vai ao oftalmo, né? Porque, de repente, existe aquela doença que nós já vimos que é silenciosa. A própria retinose pigmentar, ela, como eu já falei para vocês, na parte 1, ela pode se desenvolver tanto na infância, como ela pode já se desenvolver a pessoa já adulta. Então, sempre é importantíssimo a ida ao oftalmologista. Agora, a pessoa que tem essas doenças, ela não deve, assim, perder de todo a esperança, né? Por quê? Veja bem, ela sabe que pode haver a probabilidade de ficar cega. O que, quando ainda ela está enxergando, o que ela pode fazer? Né? Quando ela visualizar, procurar visualizar bastante o rosto, vamos supor que ela seja solteira, visualizar bastante o rosto dos seus pais, às vezes, na medida do possível, né? Dos seus irmãos, dos seus parentes, procurar visualizar o lugar aonde mora, as ruas perto, o bairro, procurar não esquecer essas imagens, né? E se você já é casado e há essa probabilidade, visualizar sua esposa, o seu marido, seus filhos, enfim, procurar guardar essa memória visual o quanto você puder, né? Porque quando aí vier a extinção da visão, você vai ter pelo menos aquelas lembranças, aquelas visualizações, né? Das imagens, entende? Bom, então, a memória visual é importante? Sim, a memória visual é muito importante. Mas isso não quer dizer que você
mesmo tendo essa memória visual, que você vai poder sair por aí sem orientação. Sabe? Eu já falei aqui no início desse canal que eu tenho um amigo que ficou cego aos 3 meses de idade, né? Então, ele não tem essa memória. Ele não tem. Porque ele não, com 3 meses não dá. Até porque, com 3 meses de idade, está havendo o quê? A formação visual ou a formação da visão. Então, não tem como, não é? E eu vou contar aqui um fato que ocorreu comigo com relação a ele. Eu estava indo para a casa dele de carro e, de repente, eu fiquei confusa onde que eu estava. Aí eu liguei para ele e falei, fulano, estou na rua tal, eu sei que eu estou perto da sua casa, mas eu não sei como chegar aí. Gente, sem brincadeira. Ele começou, olha, você vira à direita a rua tal. Depois você, olha, o que ele fez? Ele me deu um mapa ali de como chegar à casa dele. Veja bem, aquilo ali, o que foi? Ele tem uma excelente memória, porque com certeza a esposa, o filho, alguém passou para ele quando ele, o fato de estar andando ali na rua, você está na rua tal, agora nós vamos virar a rua tal. Para ele dar com tantos detalhes o mapa ali do bairro, ali do pedaço, para eu conseguir chegar até a casa dele. Entende? Então, isso aí, a pessoa, vamos falar também mais adiante, aprende a desenvolver outros sentidos, aprende a desenvolver habilidades, né? E detalhe, ele estava sozinho em casa, porque a esposa viajou. Então ele sozinho, cuidando dele, da casa e do gatinho e de uma cachorra, sabe? Então, a gente sabe, né, que tem pessoas que são cegas e que moram sozinhas, né? Muito bem. Uma outra coisa, e essa pessoa já tem 80 e poucos anos, né? Muito bem. Gente, às vezes a gente escuta assim, fulano é cego. Nossa, mas ele escuta tão bem. Ele sente o cheiro assim das coisas longe. Ele é bem, ele já nasceu assim. Não, não é bem assim. O que acontece? Pelo fato dele ter aquele órgão ali com uma deficiência, ele vai, então, aprender a desenvolver mais um outro órgão do sentido. Então, por exemplo, tem um bichinho que o besouro o som já é mais alto, mas um outro bichinho que o som seja bem baixinho. Essa pessoa, trabalhando mais a sua audição, ela vai conseguir escutar
esse som que emana desse bichinho. E agora até eu me lembrei um filme que era sobre um rapaz cego e que justamente ele conseguia ouvir os sons assim dos bichinhos bem longe, sabe? Por quê? Porque ele aprendeu a desenvolver mais a sua audição. Outros aprendem também a desenvolver mais o olfato, o paladar, né? O tato. O tato. Gente, o tato é importantíssimo. Importantíssimo. Diríamos que a ponta dos dedos, em determinadas situações, a gente pode dizer que são os olhos, né, da pessoa que está cega. Bom, então, esse treino, né, treinar, né, é um treino, vamos dizer, constante. A pessoa está sempre ali treinando, desenvolvendo habilidades também. Bom, nós vamos ver agora outra coisa. O que nós podemos fazer para ajudar o seu filho, a sua filha, um parente, um amigo que esteja com essas doenças e que tem dificuldade, com certeza, né? Começa tudo com baixa visão, tem a dificuldade de escrever, de ler. Bom, a leitura, a gente sabe que se a pessoa é cega, é um outro tema, é um outro assunto que nós vamos abordar mais adiante, em outro vídeo, é a questão do braille. O braille é importantíssimo. Mas, assim, vamos supor que a pessoa ainda enxergue pouco, mas enxergue. Então, nós temos outros recursos, como eu já falei aqui para vocês em vídeos anteriores. A pessoa na escrita e na leitura. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, como professora, mas vocês também podem, como responsáveis, orientar, comprar esses cadernos. São vários, eu apenas vou mostrar 2. Aqui nós temos pautas, essa linha preta, né? A distância de uma linha para outra, aqui deve ser mais ou menos 1,5 centímetros. Mas tem de 2, tem de 2,5, depende do tamanho que a criança, ou seja, quem for, consegue enxergar. Tá? Então, esse aqui é um caderno que você já compra com essas linhas em negrito. Deixa eu ver esse outro aqui, só um minutinho. Esse outro é igual, eu peguei errado. É porque eu tenho outro que é todo quadriculado, né? Esses quadradinhos bem grandes. Nós vamos trabalhar em sala de aula com os alunos, mas os pais também podem trabalhar em casa.
E aí aquilo que eu também já falei, que vou relembrar. De repente, aquela criança que está com baixa visão, a cor preta não seja a cor ideal. Não é a cor ideal. Às vezes, o ideal para essa criança é a cor verde. Pode ser a cor azul, pode ser a cor amarela, pode ser a cor vermelha. Então, faz-se necessário sempre testar. Você não pode chegar e falar assim, eu comprei esse caderno. Você, antes de comprar, você abre e vê qual é a cor, tá? Eu comprei esse caderno aqui que as linhas são pretas. Pode ser que o seu filho ou sua filha não vá se adaptar, não vai conseguir enxergar nada com a cor preta. Então, o que você precisa fazer? Antes de você comprar o caderno, antes de você comprar o pilô que você vai trabalhar com ele, você precisa fazer o teste. Qual a cor que ele está conseguindo enxergar? Então, não pode deixar de fazer esse teste. Eu sempre falo, tudo precisa ser testado. Porque às vezes assim, ele não está conseguindo. Eu não consigo, puxa, eu queria tanto. Não é assim. Você tem que testar primeiro, entende? Para ver qual a adaptação melhor para aquela pessoa que está com a baixa visão. Aí, no caso, a pessoa cega, não vai adiantar. Aí, nós vamos partir para o braille. A primeira coisa sempre é o braille. Tem o computador, mas isso já é a segunda coisa. Primeira coisa, para alfabetizar uma pessoa cega é o braille. O braille, tá? Muito bem. A outra coisa também é o tamanho da letra. Vamos testar, porque muitas vezes a gente acha que com a letra grande é que a pessoa enxerga. Não! Depende da doença. Depende do campo visual. Então, vamos testar também. Às vezes não há necessidade de uma letra tão grande. Ou às vezes até ele vai enxergar com uma letra menor. Não é? Nós temos lupas. Nós temos aquela lupa que ela é horizontal, né? Assim, estreitinha. Nós temos aquela lupa que é a folha toda do caderno, que ela é enorme. Nós temos aquela que é redonda, né? Que você fica assim vendo. E por aí vai. Temos vários tipos de lupas. Vários tipos. Então, tudo tem que ser testado. Por exemplo, eu comprei uma lupa que era o papel que ocupava a folha toda para o meu marido enxergar, né? Ele ainda enxergava, baixa visão, ele não se adaptou. Entende? Não se adaptou. Não se adaptou àquela lupa. Então, a gente precisa sempre fazer esses testes. Bom, agora, tudo isso aí, o professor em sala de aula, ele sabe, né? Até porque o professor, ele vai passar por cursos. Eu sempre falo isso porque as pessoas às vezes me perguntam e faz-se necessário falar. O professor,
do ensino especial, ele está sempre passando por cursos de capacitação, não é? Esses cursos de especialização para dar um melhor desenvolvimento à sua aula, para conhecer as novas adaptações, porque sempre, gente, sempre está saindo uma adaptação diferente, que é o que nós vamos falar num determinado vídeo, que são as tecnologias assistivas. Então, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa para o professor aprender e o responsável. Agora eu vou falar do responsável. Ou seja, vou só, vamos dizer assim, enfatizar. Porque assim como o professor está o tempo todo se capacitando, se orientando, o responsável também precisa se orientar, se capacitar para atender melhor o seu filho, a sua filha, o neto, um vizinho, né? Seja lá como for um sobrinho. E quando eu estava trabalhando na escola especial, eu me lembro que um pai, ele desenvolveu uma adaptação na tela do computador para que o seu filho pudesse ler, né? A dificuldade do menino, e ele fez então uma adaptação. E o que acontece, gente? Essas tecnologias assistivas, quem desenvolve? Quem desenvolve são pais, né? Que querem o melhor ali para o seu filho, são professores, são alunos de faculdade que se interessam pela questão da deficiência. Então, é daí que, vamos dizer assim, vai surgindo uma nova tecnologia assistiva. Entende? Meus amigos, uma outra coisa também muito importante são as miniaturas. A gente pode trabalhar com as miniaturas. Por quê? Porque se a gente trabalhar com as miniaturas, dependendo do caso, mesmo que a pessoa, né, no caso, tenha a dificuldade, né, ter baixa visão, ela vai começar a identificar os objetos. Eu tenho aqui uma miniatura, essa até é meio grandinha, né, que é de um bonequinho, um seriado aí da televisão. E eu tenho também aquelas miniaturas bem pequenininhas. É tudo de acordo com aquilo que a criança consegue enxergar. Então, você tem aqui uma miniatura. Esse aqui é um bonequinho, mas um dinossauro. Acho que era dino, né? Aquela família de dinossauros. O Baby, a minha filha tem todos eles. Bom, então, vamos lá. Aí você vai pegar a miniatura. A miniatura, ela vai ajudar muito aquela pessoa que tem deficiência. Por quê? Ela vai pegar aqui a miniatura, ela vai, com toda a dificuldade dela, olhar aqui a mãozinha, né? Os dedinhos,
o rosto, o olhinho, a boca, o nariz, a barriguinha, o pé e por aí vai. Então, quanto mais a pessoa que tenha a dificuldade conseguir enxergar detalhes, melhor. Você precisa não só chegar, pum, mostrar a miniatura. Não. Você precisa trabalhar com essa pessoa os detalhes. Por quê, gente? Porque quando a visão piorar, ou então pode até não piorar, mas vamos supor que eu estivesse aqui com um carrinho. Eu não tenho miniatura de carrinho. Não, até tenho, agora me lembrei, até tenho. Mas o que acontece? Essa criança, ela vai ficar observando os detalhes. Como ela tem muita dificuldade, quando ela olhar o objeto no tamanho real, ou seja, no tamanho grande, ela já vai conseguir identificar com mais facilidade aquele objeto. Entende? Por quê? Porque ela já viu aquele objeto ali pequeno e observou naquele objeto os detalhes. Então, se ela pega um carrinho e vê ali os detalhes, a porta e por aí vai, as rodinhas, quando ela estiver diante de um carro grande, mesmo com a dificuldade, ela vai ter condições de identificar aquele objeto. Agora, pode até ser que ela não consiga no todo, né? Depende do caso, não enxergar, né? Porque ela está vendo todo. Mas, normalmente, ela consegue. Por quê? Porque ela tem, né, na memória dela uma pré-imagem daquele objeto. Entende como é importante? Fica a pré-imagem, não é? Porque a gente sabe, a gente que lida no dia a dia com várias pessoas com baixa visão, pessoas cegas, a dificuldade, né? Então, ela pode chegar ali naquele carro e não conseguir diante daquele carro. Ela pode conseguir, vê se está dando para vocês entenderem, ela enxergar o todo, ela enxergar o carro, entende? Mas ela pode, como ela já trabalhou a miniatura, ela pode chegar ali na porta do carro e conseguir detectar que aquilo ali é a porta do carro, é o pneu do carro. Entende como é que funciona? O todo ela pode não conseguir, mas aos poucos ela vai formando, aquela imagem, porque ela já trabalhou na miniatura. Então, ela tem, repetindo, uma pré-imagem daquele objeto, né? Agora eu vou colocar uma outra questão para vocês, assim, de uma forma geral, que é a questão da bengala. A bengala a pessoa com retinose ou com outra doença que tenha baixa visão ou que esteja cega, a bengala é importante.
Por quê? Porque à noite, vamos supor, eu vou falar da retinose pigmentar. À noite, eu já falei isso no outro vídeo, para quem tem retinose, é pior. Tem a chamada cegueira noturna. E até os médicos, os oftalmos, eles achavam que a pessoa que com essa doença, que ainda não tinha sido detectado como retinose pigmentar, que o que as pessoas tinham era cegueira noturna, entende? Devido ao grau de dificuldade de enxergarem à noite. E nós vamos ver aqui uma imagem que eu coloquei lá no primeiro, que muitas pessoas não entenderam. É o seguinte, nós temos aqui, né, eu vou aqui ao lado, o globo ocular, e que tem ali uns pigmentos, tá? Uns pigmentos pretinhos. Então, por isso, retinose pigmentar, né? A doença da retina e pigmentar, porque tem esses pigmentozinhos pretos. Mas isso aí só realmente através de um aparelho, né? Que os médicos conseguem detectar. Assim, até eu me lembrei agora que uma vez, quando meu marido estava lá no Benjamin Constant, e que o médico foi examiná-lo, ele chamou os estudantes no caso de oftalmologia. Olha só, fala para mim, o que vocês estão vendo? Aí eles falaram, tem uns pontinhos pretos. Vocês sabem o que é isso? Eles disseram, não. Porque aí o médico, né, o professor, ele falou, isso é a retinose pigmentar. Porque agora a retinose, ela já está muito conhecida. Mas a retinose, como eu disse, era uma doença rara e que poucos conheciam, inclusive os próprios oftalmologistas ou estudantes. Né? Muito bem, então é essa aí quem me perguntou sobre... tem uma bola lá, o que é? Então é isso, tá? Bom, assim, eu estava falando da bengala. Então, como à noite a dificuldade é maior, a orientação é que a pessoa utilize a bengala. De repente, a bengala não é só para a parte exterior. A bengala também é para a parte interior. De repente, aqui, vou falar aqui da minha casa. Eu tenho aqui, a casa é grande e um quintal enorme. Então, se o meu marido for andar à noite no quintal, ele vai precisar de uma bengala. Para não sair batendo em tudo até cair. Entende? Vai precisar. Agora, eu também tenho uma pista enorme aqui, em que ele, pela manhã, ele faz caminhada. Aí não tem necessidade de bengala. Não é porque está pela manhã, é porque não tem obstáculo. Entende? Não tem nada. Então ele vai, vem. Agora, eu fico sempre de olho, né? Vendo se de repente ele vai bater no muro, pode tropeçar com um próprio pé, um pé com o outro, né? Mas não tem nenhum tipo de obstáculo. Então, mas a bengala, que as pessoas acham que a bengala é só para a rua. Não é. Bengala também faz-se necessário em ambiente interno também. Bom,
Agora, uma outra coisa que é importantíssima. O que é? Eu já falei também. As aulas de orientação e mobilidade. Aí, vai ser um outro vídeo também que eu vou aqui passar para vocês, né? Sobre orientação e mobilidade. Aí, de repente, a pessoa, você tem um conhecido ou até um próprio parente, fala assim: ah, fulano, você tem que aprender a andar sozinho na rua. Todo mundo aprende. Não é assim. Não é. A pessoa, ela precisa entrar num curso de orientação e mobilidade. Entende? Por quê? Porque aí ela vai ter os professores que são especializados em orientação e mobilidade, que vão trabalhar com essa pessoa, vão fazer exercícios, treinos em ambiente fechado e em ambiente aberto. Vão trabalhar na rua também. Por exemplo, se a pessoa ela quer ir a um cinema, a um teatro. Vocês sabem como conduzir uma pessoa que entra já uma sessão começada? Ou mesmo que essa sessão não tenha começado. Vocês sabem como conduzir essa pessoa ali entre as fileiras? É importante. O professor de orientação e mobilidade, ele vai orientar para tudo. Na rua, né? Como atravessar uma rua, como andar numa rua, devido a tantos obstáculos, tantos buracos. Nós sabemos que tem o cão-guia, maravilha, vamos também falar sobre o cão-guia. Tem a bengala, tem vários tipos de bengalas, né? Ou vários tipos de bengala, para a pessoa saber, né? Temos até aquela bengala que já sinaliza para a pessoa com a cegueira ou com baixa visão. Nós vamos falar isso mais adiante. Então, meus amigos, não é assim. Ah, você tem que sair sozinho à rua. Não. Você precisa de um curso de orientação e mobilidade. E eu vou também passar aqui para vocês uma oficina que eu dou justamente com os pais, tá? Essa oficina eu faço com os pais. E nessa oficina eu mostro como é que o seu filho e a sua filha se sentem. Independente, pode ser uma pessoa adulta, independente. São duas oficinas na realidade. E essa oficina, a primeira, eu pego um pano, tem uma faixa, ó, TNT, ela aqui tem, deixa eu ver, uma, duas, tem 3 dobras aqui, tá? Vai ficar bem escuro mesmo. O que eu faço nessa oficina? Eu amarro bem, não pode sair visão por aqui por baixo, nem por aqui, tá? Essa faixa aqui eu amarro nos responsáveis. E aí, eu coloco esses responsáveis para andar num lugar que eles não conhecem, mas eles também não viram antes de começar a oficina. Não viram. E às vezes até você pode colocar no espaço que eles já conheçam, mas que você também não falou nada, para onde você iria levá-los. E aí, você deixa eles andarem.
olha, as pessoas começam a gritar, outros começam a passar mal, eu vou cair, eu tô tonto, eu tô sem equilíbrio, eu não sei para onde eu vou, se eu vou para lá, se eu vou para cá, o que que eu faço? Tá entendendo como é? É assim que se sente uma pessoa que não enxerga. Aí você pode soltá-la ali na rua? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. A pessoa vai ficar perdida, ela não sabe se ela vai para a esquerda, se ela vai para a direita, ela não sabe se tem algum obstáculo, ela não sabe se ela está na rua, se ela está na calçada, se ela vai ser atropelada ou não, até atropelada por outras pessoas. Mesmo que ela tenha a bengala, ela precisa ser, sim, orientada. E o cão-guia, nós vamos ver, o cão-guia, nossa, como esse animal é treinado. Tem cão-guia que vai trabalhar junto com o dono, fica lá no escritório, ao lado do dono, orientando. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, essa questão do curso, né, de orientação e mobilidade é importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Porque senão a pessoa fica sem norte. Ela tá ali na rua sem norte, né? Bom, olha só, uma coisa até que acontece aqui em casa. O meu marido já conhece essa casa há muitos anos. Mas, mesmo assim, tem horas que ele diz assim, me ajuda, eu tô perdido. Entende? E tá dentro de casa. Tá dentro de casa. Ele se sente perdido. Ele não sabe se vai para frente, ele não sabe se vai para o lado, ele não sabe se volta. Veja bem, tá dentro de casa. Imagine uma pessoa na rua, sabe? Bom, vamos lá, vamos terminar aqui. Só um minutinho. Então, como eu já falei, por mais acostumada que a pessoa esteja, ela pode até se machucar. Mesmo estando dentro de casa, ela pode até se machucar, não é? Olha só, esse senhor que eu falei para vocês, ele tem a casa e tem um corredor enorme na frente da casa e o portão da rua. Quando tocam a campainha, ele abre a porta e sai numa ligeireza, ele não corre, mas sai numa ligeireza e vai lá atender a pessoa. O que é isso? Treino. E aí as pessoas pensam que ele enxerga, entende? Pela destreza dele, não é? Mas não enxerga. O que é isso? É uma habilidade que ele consegue, que ele conseguiu desenvolver, né? Então, tudo é isso, né, gente? Vamos dizer assim, essa vontade que a pessoa tem de superar aquela deficiência, não é? Bom, eu tenho outro episódio também que foi muito interessante. Eu estava na casa dele e a esposa dele estava fazendo o almoço. Aí ela falou assim para mim, Ana, pega a massa de tomate ali na geladeira para mim. Aí eu abri a geladeira, uma geladeira enorme, muito cheia. Olhei, procurei, nada. Não achei. Aí falei para minha filha,
E se você acha que uma massa de tomate, ela olhou, não achou. Aí eu falei, fulana, olha, nós não conseguimos achar. Não, deixa aí que eu vou aí. Aí ela foi lá, olhou, também não achou. Qual era a nossa alternativa? Chamar a pessoa que está cega. Aí chamamos, fulano, dá para você vir aqui? Que foi? Dá para você procurar uma massa de tomate aqui pra gente? Gente, em 1 segundo, ele abriu a geladeira e já veio com a lata da massa de tomate. E não foi ele que colocou essa lata lá dentro. E aí? Como é que pode? E a gente, nós que somos videntes, não enxergamos. E aí? Né? É o que? A pessoa aprende a desenvolver, né? É muito treino, né? Muita uma dinâmica, né? Em torno de desenvolver o tato, a audição, como é que se diz? O paladar, né? Então, meus amigos, não deixem que os seus filhos possam ir para a rua sem antes passar por uma escolinha, né? Uma escola, um curso, melhor dizendo, escola não, um curso de orientação e mobilidade. E para finalizar, eu vou ler agora um texto bem pequeno, mas bem significativo. O convívio com pessoas que tenham deficiência de qualquer tipo contribui para facilitar a quebra de tabus e de estigmas, favorecendo a plena inclusão dessas pessoas na sociedade e, consequentemente, irá auxiliar a família a lidar com essa deficiência. Porque senão, meus amigos, a gente acha que só na nossa família é que tem uma pessoa, é que tem aquele caso de deficiência, né? E isso aí vai se tornar muito difícil, tanto para a pessoa que tem a deficiência, como para os familiares. Então, a gente precisa, sim, estar em contato com outras pessoas que tenham o mesmo tipo de deficiência e até deficiência diferente. Entende? É deficiência diferente. Isso, como eu disse, vai facilitar bastante para que até pode ocorrer que a própria pessoa que tem deficiência, ela pode até não aceitar a sua deficiência. Então, em convívio ali constante com outras pessoas, ela vai conseguir aceitar a sua deficiência, a família vai conseguir aceitar a deficiência daquele membro ali da família, e muitas vezes tanto o deficiente como a família, eles vão ver que existem casos muito piores, não é? Que o deles, entende? Então, é uma questão também, a necessidade é uma questão de aceitação. Não, porque senão a pessoa pensa que é um exclusivismo seu, né? Sou eu que sou assim, minha família, eu tenho um filho assim, Não. Vamos ver aquilo que eu sempre coloco. Aceitação da diversidade. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos um universo. Ou melhor, todos nós somos um universo. Somos um universo.
Então, todos somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Bom, então isso aí, né, vai ajudar o quê? A fortalecer a cada um, né? É como se todos dessem as mãos, e tem que ser assim, meus amigos, né? Todos lutarem, vou ser redundante, todos lutarem juntos, né? Bom, então o convívio é importante? É importantíssimo. Você acaba vendo que aquilo ali é uma coisa natural, não é? Bom, hoje eu paro por aqui, tá? E se você gostou desse vídeo, não esqueça lá de deixar o seu like, tecer comentários, não é? Bom, meus queridos, um forte abraço a todos, tá? E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais.